Graças a paz, vocês me ouvem? Amém. Josué capítulo 19, nós estamos aqui no livro de Josué. O livro de Josué narra a entrada na terra prometida e a distribuição das terras. Então é isso que nós estamos vendo, uma nova geração, uma geração com espírito de fé, totalmente diferente daquela geração de Moisés. E agora, Deus havia prometido que daria então a terra. E o livro de Josué é a distribuição, a organização das tribos na terra prometida. Então, os limites da terra, a proporção, o tamanho, a localização daquilo que Deus havia ordenado, que daria para o povo, é isso que fica definido aqui no livro de Josué. Então, narra essa entrada na Terra Prometida, a posse da Terra Prometida e a delimitação geográfica onde cada tribo seria estabelecida. Ok? Então, nós continuamos e, na verdade, nós vamos finalizar o livro de Josué hoje e nós retornamos a partir agora do capítulo 19. Josué 19 diz assim: A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Ormas e Clag, Bet-Marcamote, Azar, Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Ain, Rimon, Eter e Assã. Ao todo, 4 cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos das cidades de Baalat-Ber, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para a tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. Agora, as tribos de Zebulon, as terras da tribo de Zebulon, né? A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Tabacete e chegava ao riacho que fica ao leste de Joquineão. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa de Quislote e Tabor. Passava por Dabe- Daberate e subindo chegava até Zafia, Jafia. Continuava na direção leste até Gat-Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Iftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalal, Sinrom, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. A quarta distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Zacar. As suas terras incluíam a cidade de Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Ada e Bet-Passes. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Zacar 16 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zacar receberam como sua propriedade. A quinta distribuição das terras foi feita para a família da tribo de Asser. Essas terras incluíam as cidades de Eucate, Ali, Betem, Akzaf, Alameleque, Amade e Mizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior Libnate. Depois virava para o leste até Bet-Dagon. Passava por Zebulon e pelo vale de Iftael. E ia para o norte até Bet-Emek e Neiel. Continuava para o norte até a cidade de Cabul, Hebron, Reob, Amon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, cidade cercada de muralhas. Daí virava para o leste de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Asser também faziam Maalabe, Aquisibe, Umá, Afeca e Reob. Ao todo, 22 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Asser receberam como sua propriedade. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali.
A sua divisa começava em Elef, desde o vale de Zaananim, e ia a Adami Nequeb, a Zabneel, até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnot Tabor, e daí seguia até o Cote, chegando até Zebulon ao sul, até Aser ao oeste e até Judá a leste, no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Ezer, Amate, Hakate, Kineret, Adá, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Irom, Migdael, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naphtali receberam como sua propriedade. A 7ª distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam a cidade de Zora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene, Beraque, Gat-Rimon, Me, Jarcon, Racon e as terras que ficam em frente à cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e chamava Timnat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio, na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para os fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa... Lembra agora a cidade de refúgio? Você lembra disso? Agora, o Senhor ordena a Josué: diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do parente da vítima, que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então eles o deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo. Dali, até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para sua cidade e a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivos escolheram Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém na região montanhosa de Efraim e Kiriat Arba, ou Hebron, na região montanhosa de Judá. A leste do Rio Jordão, no planato a leste de Jericó, no deserto escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades para os fugitivos escolhidos para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que, sem querer, matasse alguém, podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Nun, e com os chefes das famílias das tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos dessem cidades para morar, e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram as suas terras, cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias da tribo de Zacar, Aser, Naphtali,
e da metade da tribo de Manassés que estava em Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos Meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades da tribo de Judá e de Simeão, que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo das famílias de Coate, filho de Levi. Então aqui as terras aos levitas. Você lembra que os levitas eles não poderiam ter terras próprias para eles plantar, cultivar e fazer ali agricultura. Não. Eles iriam receber terras para o cuidado. Eles não teriam terras de conquista deles. Eles não iriam conquistar as cidades. Eles iriam ganhar essas cidades, ok? Ganhar essas terras. Então deram às famílias da cidade de Kiriat Arba, as terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram às famílias da cidade de Kiriat Arba, que é Hebron, na cidade montanhosa de Judá e os pastos ao seu redor. 12. Mas os campos em volta da cidade e seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron com seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também a cidade de Libra, Jatir, Estimoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes com seus pastos. Ao todo 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades, Gibeão, Geba, Anatote, Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Kibzaim e Bet-Horon, com seus pastos. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Taanaque e Gat-Rimon, com seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família dos levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Besterá, com seus pastos. Da tribo de Isacar, eles receberam 4 cidades, Quizião, Daberate, Jarmute e Enganim, com seus pastos. Da tribo de Asser, eles receberam 4 cidades, Mizal, Abdon, Eucate e Reobe, com seus pastos. Da tribo de Naphtali, receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com seus pastos. Quedes era uma cidade para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Amot-Dor e Cartã, com seus pastos. Ao todo, 3 cidades. As várias cidades dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com seus pastos. Os outros levitas, isto é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades: Joqueneão, Cartá, Dimna e Naalau, com seus pastos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades: Bezer, Jaza, Quedemote e Mephate, com os seus pastos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote e Gileade, com seus pastos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os meraritas receberam também Manaim, Esbom e Jazer, com seus pastos. Ao todo 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. Aleluia. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. 22. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben e de Gade de Manassés do leste e disse: Vocês têm feito tudo que Moisés, servo do Senhor, mandou e têm obedecido a todas as minhas ordens também.
Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado aos mandamentos do Senhor. Agora o Senhor, Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do Rio Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Obedeçam com muito cuidado o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dele, obedeçam os seus mandamentos, fiquem ligados com ele e sirvam de todo o coração e com toda a alma. Aí Josué abençoou e se despediu deles, e eles voltaram para casa. Moisés tinha dado terras a leste do Rio Jordão, em Bazã, a uma das metades da tribo de Manassés. Mas para a outra metade, Josué tinha dado terras a oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou e disse: vocês estão voltando para casa muito ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartam com seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, lembram que eles pediram para ficar nas terras anteriores ao Jordão? Você lembra disso? Porque ali era boa para gado. Então, Aí Moisés tinha dito: ok, vocês vão ficar aqui enquanto os irmãos de vocês vão para a guerra? Não, vocês vão ajudar a conquistar as cidades. Depois de ter conquistado, vocês voltarão para cá. E foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo agora. O Josué está dizendo: vocês foram fiéis, agora voltem para a terra que vocês pediram e que Moisés cedeu para vocês. Então, o povo das tribos de Ruben, de Gade e Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que haviam conquistado conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, do lado oeste do Rio Jordão, as 2 tribos e meia construíram ali um altar grande que podia ser visto de longe. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam: escutem, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste construiu um altar em Gelilote, do nosso lado do Rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, de Gade, de Manassés do leste. Eles disseram: todo o povo de Deus reunido mandou dizer isso. Por que vocês fizeram essa traição contra Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo ao Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido em Peor, quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vocês vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltaram contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peçam um pedaço de terra aqui do nosso lado, porém não se revoltem contra o Senhor nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Lembre que Acã, filho de Zera, não quis obedecer ao mandamento a respeito das coisas que deviam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste respondeu ao chefe das famílias de Israel: Deus é poderoso, Ele é o Senhor. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso. E fiquem sabendo vocês também. Se nós nos revoltamos e se nós fomos fiéis ao Senhor, não nos deixe continuar a viver. Nós não construímos nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou ofertas de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construirmos este altar para desobedecer a ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham dizer a nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o Rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor.
Por isso, o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas, a serem completamente queimadas como sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que, se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas e serem completamente queimadas, nem sacrifícios de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar as ofertas a serem completamente queimadas ou ofertas cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor nosso Deus, que fica em frente à tenda onde ele mora. O sacerdote Finéias, os líderes do povo e os chefes das famílias de Israel que estavam com ele ouviram o que disse o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e ficaram satisfeitos. Você percebeu o contexto aqui? A tribo de Gade e Manassés, as tribos que ficariam a Manassés, Gade e Ruben, eles construíram um altar. Aí os irmãos deles que ficaram na terra prometida disseram: vocês vão cometer o mesmo pecado de Acã, cometeu o mesmo pecado da idolatria, em oferecer coisas ao Senhor, fazer coisas que o Senhor não ordenou vocês fazerem, vocês vão cometer esse pecado? Aí eles se defenderam e disseram: não, a gente está fazendo esse altar porque nós vamos ficar do outro lado do Jordão. E nós queremos que as próximas gerações lembrem que nós, povo de Israel, temos uma ligação com Deus. Pode ser que daqui a alguns anos, vocês, os descendentes de vocês, os netos, eles venham acusar e dizer que nós, por termos ficado do outro lado do Jordão, a gente não tem ligação nenhuma com Deus de Israel. Nós não queremos isso. Esse altar é só para dizer que o mesmo Deus de vocês é o nosso, que nós temos ligação com Deus. Ainda que a gente não fará sacrifício, porque a gente sabe que sacrifício só pode ser oferecido pelos levitas. Então, é só uma referência, é só um memorial, algo para lembrar que nós temos uma relação com Deus, uma comunhão com Ele. É isso que ele estava dizendo. Então, o sacerdote Finéias, os líderes do povo e os chefes da família de Israel que estavam com ele, ouviram o que disse o povo da tribo de Ruben e ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben, de Gade e de Manassés. Então agora o sacerdote Finéias, ele agora responde essas tribos que tinham dito isso. Ele diz assim: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben e de Gade na região de Gileade. Voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel. O que disseram agradou aos israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estavam morando. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. 23. O Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor, ok? Então eles tiveram paz ali em Canaã. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse: eu já estou bem velho. Vocês viram tudo o que o Senhor, o nosso Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Escutem, eu distribuí entre as tribos para serem propriedade delas as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim também distribuí as terras das nações que já foram vencidas, desde o Rio Jordão a leste até o mar Mediterrâneo a oeste. O Senhor, o nosso Deus, fará com que essas nações fujam de vocês e expulsará para longe. Vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, o nosso Deus, prometeu. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma da parte dessa lei, para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês.
Também não falem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não os adorem, nem se curvem diante deles. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora. O Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe, e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só israelita pode fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês como prometeu. Aleluia! Um só israelita pode fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês como prometeu. Aleluia! Um só. Olha aí, pergunta de quiz, hein? Qual a promessa que Deus deu por meio de Josué ao povo? De quantos inimigos seriam afugentados através de um israelita? Um só israelita poderia fazer 1000 inimigos fugirem, porque o Senhor estaria lutando por eles. Por isso, amem somente o Senhor, o nosso Deus. Mas se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês despedaçarem dessa boa terra que o Senhor nosso Deus lhes deu. Agora o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem no seu coração e no seu íntimo que o Senhor nosso Deus lhes deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês. Porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que Deus, o Senhor, mandou que cumprisse. E logo não ficará nenhum de vocês nessa boa terra que ele lhes deu. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Se percebe que é o mesmo movimento que Moisés fez? Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isso. Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser a sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho, mas os egípcios os perseguiram até o mar com carros de guerras e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do Rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, os heveus e os jebuseus. E fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis dos amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que não haviam construído, e vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras, e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito,
e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoraram na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué dizendo para o povo, orientando, ele diz: olha, vocês decidam agora. Ele conta toda a história. Na verdade, Deus falou aqui por meio de Josué, né? E aí Josué, depois de toda essa história, ele diz: olha só, o povo, Deus tirou, Deus deu uma promessa a Abraão, Deus tirou da terra de Ur, dos caldeus, tira ele de lá, inicia uma trajetória, Deus foi fiel, o povo em determinado momento peca, Deus continua sendo fiel, e agora ele trouxe vocês para essa terra prometida, e deu vocês essa terra que vocês não plantaram, e vocês estão colhendo aquilo que vocês não semearam, vocês estão tendo benefício dessa terra. Essa é a promessa de Deus, essa é a terra de Canaã. Sabe que a promessa de Deus para a nossa vida é nós termos resultado daquilo que a gente não produziu. Nós termos uma bênção que o nosso esforço não é capaz de receber isso, de promover isso. Essa é a promessa de Deus. A bênção da nossa vida ela é muito maior que o nosso esforço. Isso é viver em Canaã. Isso é viver uma promessa de abundância. E aqui, Josué conta essa história e diz: ok, o povo em muitos momentos foi infiel e Deus sempre continuou sendo fiel. Agora, diante de toda essa bênção, da promessa se cumprindo, vocês devem escolher a qual Deus vocês vão servir. Vocês podem servir os deuses dos outros povos ou servir ao Senhor, o nosso Deus. Eu já decidi, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, alguém pode decidir viver outra vida. O que Josué estava falando olha, vocês podem decidir viver a vida que vocês quiserem. Vocês podem definir, fazer da profissão a vocação de vocês e doar os seus anos, seus dias, sua energia, tudo por isso. Você pode tentar ter riqueza na vida o tempo inteiro e viver por isso. Você pode viver somente para si e para os seus. Você pode. Você deve decidir se você vai viver como um ímpio vive, como outros povos vivem, como os gentios vivem. Você pode decidir. Decida a maneira, o estilo, a quem você terá por ídolo. Quem serão os ídolos da sua vida? É isso que Josué está dizendo. Definam. O que o ídolo da sua vida será? Será o seu casamento? Pode ser um ídolo. Seus filhos serão o ídolo da sua vida? Se tocar neles, tocou. Acabou a sua vida. Se tocar neles é pior do que tocar em Deus, porque eles são o seu Deus. Se tocar no seu emprego, se tocar na sua moral, se tocar nas suas finanças, se tocar o que você fez, o que vocês escolhem fazer para a vida de vocês um ídolo. É isso que Josué está dizendo. Escolham pelo que vocês viverão. Qual é a vocação, os dias, todos os seus sonhos, pensamentos, os anos que se passam. Cada um tem uma história, cada um pode viver por alguma coisa. E Josué estava dizendo: eu decidi servir o Senhor. Eu decidi que eu e minha casa, a nossa vocação, o nosso chamado vai ser viver para o Senhor, para adorar o Senhor. Isso é muito pedagógico para nós, queridos, porque nós também podemos decidir. Eu pergunto: qual é a sua decisão? É mais do que o falar: não, eu decido para o Senhor. Não, isso é uma implicação diária, de renúncias, de entrega, daquilo que nós permitimos ser afetados pelo Senhor, por sua palavra, aquilo que nós abrimos mão e dizemos: Senhor, nós somos teus. Falar que é do Senhor, dizer sim para Deus, isso implica em dizer não para muita coisa.
Não existe dizer sim para Deus e sim para tanto outro de coisa. Dizer sim para o Senhor é dizer não para os filhos, muitas vezes. Para a esposa, para o esposo, para si mesmo. É negar-se a si. Dizer sim para Deus é negar a si mesmo. Não existe como sim para Deus, sim para nós mesmos, sim para filhos, sim para a família, sim, não tem como. E Josué estava dizendo: vocês podem servir a tantas outras coisas, mas eu e a minha casa, nós já escolhemos. Nós serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Essa mensagem aqui de Josué, para mim, essa é a sentença de Josué depois de ele ver tudo, toda a promessa de Deus se cumprindo. É um povo que está bem resolvido agora, sabia? É um povo que tem casa onde morar, é um povo que tem uma terra que eles colhem o que não plantaram. A bênção de Deus. É isso aqui. É uma vida bem resolvida. O povo está uma vida bem resolvida. Esse é o maior desafio, né? O maior desafio não é quando a gente está com uma vida, uma pendenga. Não, porque a gente tem que recorrer a Deus, aí a gente se abraça em Deus. Agora, quando tá tudo bem, agora a gente pode escolher. Eles podiam escolher agora. Tá tudo bem. Não precisa se defender dos inimigos, porque tá em paz. Os nossos maiores desafios não é quando a gente tá em guerra, não. É quando a gente tá em paz. E aí a gente pode esquecer. Às vezes os inimigos nos colocam mais próximos da relação com Deus, né? Mas às vezes, quando tem paz, a gente pode querer fazer outros deuses para nós. E Josué, ele sentencia aqui, ele verbaliza, ele proclama: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei se você pode proclamar isso hoje. Qual é a vocação da sua vida? Qual é a vocação dos seus dias? Eu e você, nós vivemos para quê? Nós vamos ofertar os nossos dias, o nosso tempo, nossas habilidades para quê, irmãos? Vamos lá. Nós vamos ofertar os nossos dias para quê? Os seus dias estão sendo ofertados para quem? Tem implicação eterna ou é terrena? A nossa vida tem diferenciação do mundo? Os nossos deuses são os deuses que o mundo tem? Nós buscamos o que o mundo busca? O nosso sucesso é o mesmo sucesso do mundo? As nossas vontades são os mesmos do mundo? Mesmo do seu, às vezes a referência da pessoa é alguém do mundo ímpio. Meu Deus do céu. Se nós precisar de Deus para ter o que o mundo tem, então a gente não precisa dele. Agora, talvez a nossa vocação, sua vocação, você já tenha proclamado aí. Os meus deuses não são os deuses do mundo. O meu sucesso não é o sucesso do mundo. Eu já defini, eu e minha casa. Os nossos dias, os nossos sonhos, meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. É o que essa canção está dizendo? Eu já decidi que meus dons e talentos são para servir ao Senhor. Eu e minha casa, eu, meu coração, minha energia, meu talento, meus recursos, tudo isso será para servir ao Senhor. Não vou servir outra coisa. Sabe, sentencie isso profeticamente na sua vida. Você é do Senhor Jesus. Você tem uma vocação, você foi chamado, você é povo de Deus. E o que Deus quer, o que Ele está promovendo é gerar gente. Nossa vida é ofertada em favor de gente. Orientar pessoas.
Essa é a nossa vocação. Josué diz: sirvam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e por meio dos países por onde passamos. 18. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus Santo, e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus o Senhor e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, nós somos testemunhas, responderam eles. E Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus o Senhor, e disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, do lado norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho Finéias. Ok? Amém? Finalizamos aqui o livro de Josué. Perceba, até então, toda a história do povo de Israel, isso aqui é a chave para nós entendermos os próximos livros que nós leremos. Até então, Deus havia levantado homens específicos para orientar o povo. Todo o povo de Israel. Foi Abraão, foi Moisés, foi Josué. Eu sempre levantava pessoas específicas. E também os sacerdotes, né? Então tinha um líder do povo e sempre tinha uma figura sacerdotal realizando ali sacrifício no templo e tudo mais. Pois bem, a partir de agora, essa liderança não será mais exclusiva de um homem para todo o povo de Israel. Agora eles se organizaram em tribos. Pois bem, Deus ainda vai levantar pessoas para liderar esse povo. Deus agora vai começar a levantar juízes. Deus deu a lei para esse povo. Sim, Deus deu uma terra para eles habitarem. Deus ensinou como eles deveriam proceder com o templo, com o tabernáculo, com a Arca da Aliança. Relacionamento com ele.
Quem orientava esse povo até então era Moisés, orientou a saída do Egito, e a entrada em Canaã foi Josué. Agora Deus vai estabelecer juízes para julgar, orientar, liderar esse povo. A palavra de Deus disse agora, no final do livro de Josué, que aquele povo ali serviu a Deus, o Senhor, e se manteve fiel. Porque aquele povo ali sabia de tudo que Deus tinha feito através de Moisés e através até mesmo de Josué. Todo mundo sabia da história. Então eles se mantiveram fiéis. A questão é que os filhos dos filhos dos filhos iam nascendo, os pais iam morrendo, os avós que sabiam da história, assim como é hoje, né? E aí, muitas vezes, os filhos esquecem da história dos pais, de Deus, da vida que eles tinham com Deus. Esquecem. E vão por outro caminho. É exatamente isso que vai acontecer agora com a história desse povo na Terra Prometida. Toda aquela idolatria que Deus quis acabar lá em Noé, quando devasta a terra, quando vem um dilúvio, toda aquela depravação, é esse caminho, novo caminho que o povo de Israel ele vai se pervertendo aos poucos. E a terra vai se pervertendo novamente. Lembre que agora eles estão na terra que Deus orientou, avisou, prometeu para Abraão. Eles estão aqui agora. Agora é para viver em paz. Essa vida que Deus havia prometido para eles. Vocês vão estar numa terra boa, mana leite e mel, a terra que é frutífera, e os inimigos de vocês vão deixar vocês em paz. Meu Deus do céu, que vidão! Ô, vida boa, era isso. A questão é que agora Deus estabelece então, vai estabelecer juízes para orientar eles, para julgar situações e para falar com Deus também. Só que agora não é exclusivo de uma pessoa. Deus vai nomear vários juízes em Israel. E terão ainda a figura de sacerdotes, de profetas, para falar com o povo, ok? Então imagine agora Deus estabelecendo governadores nos estados, ok? Então a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Isacar, a tribo de Naftali, as tribos. Então teriam uma pessoa agora para. Antes era tudo em Josué, tudo em Moisés, mas agora terão juízes. E também para orientar esse povo quanto às práticas religiosas, Deus levanta profetas, sacerdotes, ok? Então agora vai se multiplicar essas lideranças, orientando o povo. Por isso que se chama o próximo livro, o livro de Juízes. Deus estabelece juízes, governantes, para orientar o povo, para julgar causas do povo. E, paralelo a isso, continuam também Deus levantando homens, profetas, para orientar o povo quanto às práticas religiosas, ok? É o ingresso, então, no livro de Juízes. O povo saiu do Egito por meio de Moisés, entrou em Canaã por meio de Josué, e agora Josué morre, e começa o tempo dos juízes. A orientação singular, exclusiva, agora se torna multiplicada. Essa orientação por meio de um homem. Moisés, Josué, era tudo singular, exclusivo. Agora vai ser multiplicado. Ok? Até aqui, esse entendimento aqui, esse pano de fundo aqui, para nós entendermos então o livro de Juízes que vem após esse. Amém?